espero que esteja melhor. Se os irmãos sentirem um barulho de ventilador, estiver incomodando, eu desligo o ventilador. Meus amados irmãos, eu quero ler um trecho da palavra de Deus que se encontra no livro de Juízes, no capítulo de número 4. Juízes, capítulo de número 4. Abra a Bíblia. Juízes, capítulo de número 4, versículos de número 1 até o versículo de número 9. Amém? Os irmãos estão recebendo aí, por favor, por gentileza, me dê um retorno, porque eu estou aqui sem saber se realmente a transmissão está sendo feita tranquilamente. Os irmãos acenem, por favor, se tiver algum problema. Viu? Juízes capítulo 4, versículos 1 aos de número 9. Amém, irmãos? Todos encontraram? Acenem para mim, por favor, porque eu não sei se favor. Vou esperar os irmãos me assinarem aí para saber se está tudo bem. Amém? Vamos lá então. Juízes capítulo 4, versículo 1 ao versículo 9. Diz assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eude. Entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azó. Císara era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora e Baraque livram-nos. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naqueles dias. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, Naftali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. E farei ir para o ribeiro Quizon e Císera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei contigo. Porém, não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Amém. Meus irmãos, eu acho que, não sei se está travando ainda, se houver algum problema, os irmãos me falem. Mas nós lemos uma passagem nas Escrituras que é bem interessante. Na oportunidade que eu tive de estar com as irmãs da hora nona, eu pincelei esta mensagem, mas essa mensagem ficou bastante tempo em minha mente e eu queria novamente trazê-la para a nossa reflexão. Novamente trazê-la agora, nessa ocasião, para a reflexão de todos. As irmãs já ouviram parte dessa mensagem, mas eu ainda refleti um pouco mais nessa passagem bíblica com o propósito de extrair lições, de extrair algum aprendizado para nós. E quando a gente se depara diante dessa narrativa bíblica, nós refletimos um pouco, porque esse trecho ele é bem interessante, ele é bem assim, retrata uma situação diferenciada. O relato bíblico ele faz menção de dois personagens principais. Basicamente, faz referência a Débora e faz referência a Baraque. Esses são os dois personagens que são praticamente os que são colocados como em evidência nessa passagem, nesse relato bíblico.
E a gente vai meditar um pouco sobre esses dois personagens. Quando a gente vê o contexto histórico que se passa esse episódio, né, essa história, a gente percebe que esse fato acontece em um período em que a nação de Israel, já depois de estar na terra prometida, já mais alguns anos depois, quando já falecera Josué, já havia situações em que o povo estava sofrendo sob o jugo de algum tipo de inimigo. E nós vemos mais uma vez aqui, pela terceira vez praticamente, a gente vê Israel sendo novamente oprimido por um inimigo dos povos que habitavam ainda naquela região. Os povos que ainda não tinham sido expulsos completamente. E um desses povos a Bíblia identifica como Canaã, rei de Canaã, Jabim. A Bíblia diz que o Senhor entregou a nação de Israel nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. E faz menção também ao seu comandante, ao rei de Canaã, o comandante do rei de Canaã, chamado Císera. E nós percebemos que a nação então estava sob uma espécie de jugo, o jugo de um inimigo, e aquela situação era uma situação, mais uma vez, de adversidade. Mas o que nos chama a atenção nesse versículo é que uma mulher chamada Débora, ela adquire uma projeção. Esta mulher, que é identificada como a mulher de Lapidote, vejam no versículo 4, diz assim: Débora profetiza, mulher de Lapidote. E a gente percebe aqui que naquela época as mulheres elas não tinham basicamente um reconhecimento público, social. Normalmente a mulher, no contexto da sociedade judaica daquela época, tinha uma posição vamos dizer assim, de retaguarda. Não havia ali a situação de uma mulher ser identificada pelo nome. Normalmente a família, quem aparecia na sociedade era o homem, o marido. Mas aqui é interessante que esta mulher, que se chama Débora, se diz que ela era mulher de Lapidote, como uma forma também de ser a referência na sociedade. E o que a gente percebe é que essa mulher, ela possuía algumas, vamos dizer assim, qualidades que a distinguiam das mulheres da sua época. Veja, a primeira identificação que as escrituras trazem em relação a Débora é que ela era profetisa. E a gente fica pensando nessa questão de Débora ser profetisa, porque a gente vê que um ministério profético, ele só surge assim com todos os contornos, como na verdade um tempo realmente de haver profecias para a nação de Israel, só a partir de Elias. Elias é que inaugura um período em que se sucedem profetas ao longo de todas as escrituras. É nesse período que depois de Elias que vem surgir Eliseu e aí sucessivamente outros grandes profetas, a exemplo de Isaías, a exemplo de Jeremias, de Ezequias e todos os profetas. E o que a gente percebe é que o ministério profético passa a ter projeção, proeminência, justamente a partir de Elias. Mas nós estamos falando em um tempo que é anterior a Elias, no tempo de Juízes, e a gente não... a gente percebe que apenas algumas pessoas eram designadas como profetas. A exemplo de Moisés. Moisés era o profeta do Senhor. Mas também a gente vê outros profetas. Por exemplo, a gente pode encarar até mesmo Arão e Miriam como profetas de Deus. Lá no capítulo 12 de Números nos fala que eles em um certo momento tiveram inveja do ministério de Moisés. Mas ali é identificado como a própria Miriam tendo o ministério profético. Ela também era considerada profetisa. Mas eram situações muito isoladas. E o que chama a atenção aqui nessa passagem bíblica é que Débora, ela era profetisa. E como nós pensamos nesse ministério dessa mulher, Débora, como profetisa? Era aquela mulher que tinha os oráculos de Deus. Ela recebia mensagens de Deus, transmitia a vontade de Deus
para as pessoas, para a nação, e aquela mulher se identificou, as escrituras a identificam por essa função. Nós vamos ter isso em mente, era uma função, profetiza. Mas há algo interessante aqui nessa passagem, é que além daquela mulher ser profetisa, e podemos dizer como decorrência daquela mulher ser profetisa, aquela mulher exercia uma outra função, e essa mais inusitada, e nós não vemos nenhum outro trecho das Escrituras, uma mulher exercendo especificamente essa função. A Bíblia nos diz que aquela mulher atendia debaixo da palmeira de Débora. Essa palmeira é de Débora, aquela que foi da família de Jacó, né? E a Bíblia diz que ela atendia nessa região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Veja, Débora, ela exercia, além da função de profetisa, ela também exercia a função de juíza. E o que nos chama a atenção nessa função é que ela normalmente não era atribuída a uma mulher. Se a gente for ler todo o livro de Juízes, a gente percebe que a função de julgar, via de regra, era entregue aos homens. Somente nesse episódio, nesse relato bíblico, é que a função de juiz é entregue, a função de julgar é entregue a uma mulher. Lembremos que naquela época não havia ainda a monarquia em Israel. A monarquia vai ser instaurada anos depois, décadas, séculos depois, quando Saul é escolhido. Até então, de certa forma, o governo da nação era entregue a homens que detinham uma projeção, por alguma razão tinham alcançado proeminência, e por essa proeminência eles passavam a exercer um papel de governante, principalmente o de julgar a causa, de resolver pendências, o de traçar, ali destinos, aclarar como uma nação deveria se comportar, e essa era a função de juízes. E o que nos chama a atenção é justamente que essa função ela foi dada a Débora, certamente em razão, principalmente diretamente, porque aquela mulher ela era profetisa, e por ser profetisa e por ter os oráculos de Deus, aquela mulher também passou a desenvolver a função de juíza, certamente porque era uma mulher sábia, uma mulher que tinha um conhecimento tanto da vontade de Deus, como também nós podemos até mesmo entender pela sua função de juíza, ela tinha algum conhecimento que a habilitava a exercer essa função. E aí vem a pergunta, mas por que naquela época, naquela reconhecida família com tradição judaica, onde a mulher não era considerada, vamos dizer assim, alguém de projeção, normalmente o marido assumia a representação da família na sociedade. Na cultura judaica, a mulher era uma espécie de possessão do homem, e muitas vezes a mulher chamava o homem como meu senhor, não apenas no sentido de demonstração de respeito, mas praticamente como uma ideia de submissão. E aí a gente percebe que, ainda que a tradição, a cultura judaica pusesse as coisas dessa forma, essa mulher assume uma condição de projeção e de proeminência. E aí a gente se pergunta, mas por quê? O que levou essa mulher a assumir essa projeção? E aí a gente começa a perceber que, na verdade, naquela época havia uma crise também, não só uma crise espiritual, porque o povo se desviou dos caminhos do Senhor, conforme o versículo 1, que eles tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, e provavelmente em decorrência dessa condição espiritual se verificou também uma crise. A gente pode identificar isso como uma crise de masculinidade. Não estou dizendo aqui que houve um comportamento homossexual, não estou dizendo isso. Eu estou querendo enfatizar aqui que os homens perderam a sua posição de projeção, de protagonismo na sociedade judaica. Até então os homens tinham essa posição, mas nesse contexto aqui bíblico, nós podemos enxergar aqui que não havia um protagonismo masculino.
E por ausência de protagonismo masculino, aquela mulher então se pôs em evidência, porque era uma profeta do Senhor e se tornou juíza, julgando ao povo. Então a primeira questão aqui é que a Débora, ela se projeta, a mulher aqui nesse contexto da tradição judaica, se projeta por ausência de um protagonismo masculino. E eu queria chamar a atenção de você sobre isso. Nós queríamos pensar um pouco aqui sobre a questão da mulher na sociedade e da mulher na sociedade atual do ponto de vista bíblico. Eu não vou querer aqui fazer um estudo bíblico sobre isso, nós já tivemos a oportunidade na nossa igreja tratarmos sobre isso, mas uma breve reflexão sobre o papel da mulher na sociedade de hoje, o papel da mulher cristã na sociedade de hoje e qual é a vontade de Deus para a mulher. Vocês já devem ter ouvido, os irmãos e as irmãs já devem ter ouvido uma frase que se tornou muito comum nos nossos dias. Nossos dias, irmãos, há tantas novidades do ponto de vista de cultura, do ponto de vista de pensamentos, do ponto de vista de ideologias, e a gente tem observado que um movimento ele tomou conta da nossa sociedade. Hoje, a ideia de um ativismo feminista passou a ser uma tônica e muitas pessoas têm levantado essa bandeira e têm colocado isso como, vamos dizer assim, razão de vida, como busca de vida, como algo que merece ter atenção. E, na verdade, muitos irmãos e irmãs, e principalmente as irmãs, podemos dizer assim, têm assumido uma bandeira ativista no sentido de defender o chamado feminismo. E a gente precisa pensar sobre isso porque diz respeito à nossa conduta, à nossa vida cristã. Isso precisa ser entendido do ponto de vista bíblico e não do ponto de vista de pessoas, de homens, de mulheres que querem dar uma certa tônica à nossa sociedade, querem conduzir o pensamento da sociedade a partir da sua própria compreensão de mundo, a partir da sua cosmovisão, muitas vezes deturpada, muitas vezes influenciadas pela decadência moral e principalmente porque influenciada pelo pecado. E então, assim, dentro desse movimento feminista, há uma frase muito defendida por esse movimento que diz mais ou menos assim, existe até um livro com esse texto, mas as pessoas gostam de falar isso, e nas redes sociais é uma das frases mais admiradas, que diz mais ou menos assim: lugar de mulher é onde ela quiser estar. Lugar de mulher é onde ela quiser estar. E essa frase se torna emblemática porque ela, de uma certa forma, ela realça, ela retrata o chamado empoderamento feminino. E quando nós estamos diante desse texto bíblico, nós nos indagamos. Nós estamos aqui, Débora, de fato, representa, Débora é um símbolo, Débora pode ser colocada como a representação, o símbolo do empoderamento feminino? Será que a Bíblia, ela, a partir do exemplo de Débora, se projetando numa sociedade de tradição, vamos dizer assim, na visão deles, machista, dentro da tradição da cultura judaica, será que Débora ela pode ser considerada um ícone do movimento feminista? Quando nós lemos as Escrituras, nós não percebemos que de fato foi isso que aconteceu. Na verdade, o que a gente percebe é que Débora surge nesse contexto, conforme nós falamos, exatamente por ausência de um protagonismo masculino. Porque até então, se os irmãos forem ler, desde lá do episódio da saída do povo judeu lá do Egito, a gente vê que a governança, tudo aquilo que se foi colocado como liderança foi entregue aos homens. E somente nessa passagem nós vemos Débora se projetando e se colocando como alguém que, de alguma maneira, regia, conduzia aquela nação na condição de juíza. Mas a gente percebe que esse protagonismo de Débora, ele é em razão justamente da ausência de um protagonismo masculino.
uma situação de um contexto em que a nação de Israel estava subjugada, estava sob o domínio de um rei estrangeiro, um rei cananeu. Veja no versículo 3 quando diz assim: clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Veja, aquele homem, Jabim, rei de Canaã, era um homem que expressava força. O seu exército apresentava 900 carros de ferro. Então aquele homem mostrava um exército belicoso, um exército viril. De certa forma isso, vamos dizer assim, enfraqueceu a masculinidade do povo judeu. Parece que não havia ali homem em Israel para fazer oposição àquele exército que possuía 900 carros de ferro. Parece que os homens afrouxaram a sua determinação. Parece que os homens estavam ali medrosos, receosos, cada um escondido. Ninguém queria mostrar sua força, ninguém queria mostrar sua coragem. Todos estavam ali como que querendo passar despercebidos. Aí nessa situação de certa forma até de acovardamento dos homens ali de Israel, surge essa mulher como uma decorrência da ausência de projeção de protagonismo masculino. E a gente percebe isso ao longo do desenvolvimento do texto, porque justamente nós vemos ali que Débora, ela é que chama a Baraque para guerrear. Porque provavelmente Baraque estava receoso, estava com medo. As escrituras nos dão a entender que o coração de Baraque não era um coração disposto, um coração voluntarioso, um coração de alguém que estava determinado, corajoso, um coração que tinha intrepidez. Mas aquela mulher mostrava verdadeira intrepidez. E a gente pode perceber que havia essa nação que estava sob o juízo de um inimigo. E aí a gente pergunta, será que não havia entre os homens outro Otiniel, que anos passados havia libertado a nação? Será que entre aqueles homens não havia também um Eude? A Bíblia não nos dá a entender de homens determinados. Na verdade, a Bíblia nos mostra o protagonismo de uma mulher. Provavelmente em razão justamente dessa ausência de uma autoridade masculina. E a gente percebe que a ausência de autoridade masculina era de tal monta que quando agora Débora, no versículo 6, ela manda chamar Baraque e diz assim: o Senhor, porventura o Senhor Deus de Israel, não deu ordem dizendo, vai e leva gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Veja, não foi Baraque que se ofereceu, não foi Baraque que se dispôs a guerrear. Débora diz, porventura o Senhor Deus de Israel não te deu ordem dizendo, vai e leva gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens. E a gente percebe que a reação de Baraque não é aquela reação imediata, não é aquela reação de alguém que está dizendo, olha, eu estou aqui porque quero lutar, porque eu vim para lutar, eu já tenho regimentado homens, eu estou à frente da batalha. Mas a reação de Baraque versículo 8, então disse Baraque, se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Meus amados irmãos, a gente fica de certa forma até assim perplexo, né, diante dessa resposta. Baraque é chamado por Débora, parece que ele não tem iniciativa própria, parece que ele não tem disposição, e Débora o adverte, o Senhor não está porventura te chamando? E quando diante dessa ordem do Senhor, porque Débora era profeta do Senhor, era profetisa do Senhor, diante dessa declaração de Débora, aquele homem ainda titubeia, aquele homem ainda põe algumas condições quando diz, eu só vou se tu fores contigo, se tu fores comigo eu irei, se tu não fores eu não irei. Aqui está claro, está em evidência como faltou o protagonismo masculino. E como, em razão da ausência desse protagonismo, como a figura de Débora foi realçada. Nós podemos entender nisso que, na verdade, Deus ele não está sujeito a uma condição
de homem, ele não está sujeito, ele não espera para que ele possa atuar, para que ele possa agir, que haja uma disposição masculina. Na ausência de homem, Deus levanta mulheres. E nós, homens, isso é uma advertência para os homens, nós precisamos ter isso em mente. Um lar não pode sofrer, a sociedade não pode sofrer, uma nação não pode sofrer quando os homens se mostram frouxos, quando os homens não cumprem o seu papel, quando os homens não assumem uma posição. A sociedade não pode sofrer. Nessas ocasiões, certamente aparecerá o protagonismo feminino. E aqui eu faço uma observação. Nós não estamos falando aqui de uma ideia feminista, com uma mulher estando empoderada. Não é isso. Não é no sentido de empoderamento. Nós estamos aqui diante de uma necessidade, diante de uma situação que de certa forma estava trazendo um prejuízo à nação. E por conta disso, Deus usa uma mulher que está, como diz nosso pastor, se coloca nas mãos de Deus, e Deus levanta aquela mulher para que, ante a ausência de homens dispostos a guerrear, aquela mulher suscite, convoque um homem, para que aquele homem ele saia em peleja. E aqui eu chamo a atenção para uma outra questão. Débora era profetisa, Débora era juíza, mas Débora necessariamente não era chamada para promover a libertação. Na verdade, Deus a usou para que ela chamasse à responsabilidade homens que seriam usados nesse mistério, homens que seriam usados nessa função. Débora era profetisa, era juíza, mas Débora não era uma guerreira. Débora não fora chamado para guerrear. Débora não fora chamado para sair à frente do exército. Deus não estava ali colocando Débora para que ela saísse à frente de uma nação, à frente de homens e guerreasse. Baraque é que sugere, olha, vem comigo. Na verdade, quem era para estar à frente dos exércitos era Baraque. E aqui eu chamo a atenção para esse detalhe. Deus, ele leva em consideração aquilo que ele criou. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. E a partir disso, Deus tem significado tanto para o homem como para a mulher. E Deus tem em conta a compleição, Deus tem em conta a situação que cada mulher e cada homem foi formado, cada um em sua formação, cada um com sua estrutura conforme Deus criou. Deus não chamou Débora para ser guerreira. Deus não chamou Débora para comandar um exército, mas Deus chamou a Baraque. E era essa função que Deus estava dando a Baraque. E o que nós vemos hoje na nossa sociedade é uma confusão de papéis. Uma confusão que perturba o funcionamento que Deus estabeleceu, as leis que Deus estabeleceu, e muitas vezes, e todas as vezes em que o homem ele confunde esses papéis, ele confunde essas atribuições, ele quer agora desfazer dos atributos que Deus deu a cada um, ao homem e à mulher, cada um em sua compleição, cada um com sua estrutura. Toda vez que o homem perturba essa organização de Deus, as coisas não funcionam muito bem. E aí nós vemos que quando há essa ideia de que um quer o papel do outro, na verdade o que acontece são choques, o que acontece na verdade é uma guerra de sexo, quando esse não é o propósito de Deus. O nosso irmão Guilherme diz assim, seria uma bênção poder ver um pouco mais de base bíblica. Ficou parecendo que só Deus usa mulheres se os homens não derem conta do trabalho. Não é isso, irmão Guilherme. Não é essa ideia de que Deus só usa mulheres quando os homens não dão conta. Eu estou falando desse contexto. Nesse contexto aqui, eu estou dizendo que Deus suscita a própria Débora para agora suscitar os homens para fazerem os seus papéis.
Deus tem em conta o papel de cada um. Não é que Deus vá considerar a mulher apenas quando falta homem, não é isso. O que eu estou dizendo aqui e procurando expressar é que Deus coloca cada um fazendo o seu papel. Deus não quer desorganizar a sociedade. Deus não quer agora confundir os papéis. Cada um tem o seu valor, mas dentro da função para a qual Deus o chamou. E o que a gente percebe aqui é que existe uma ausência masculina, e quando essa ausência masculina ela é praticamente anulada, Deus suscita e faz com que a mulher até mesmo tenha esse protagonismo de exercer uma liderança numa nação, para agora suscitar os homens que se mostram acovardados. E a gente vê isso na nossa sociedade. Muitas vezes os homens dos nossos dias têm se tornado frouxos a ponto de as mulheres assumirem as rédeas e até muitas vezes em funções que não lhe cabem, porque justamente falta aos homens esse protagonismo, a exercerem, a considerarem, a exercerem de forma válida e eficaz o papel que Deus deu a cada um. Amém, irmãos? É nesse sentido, não estou querendo dizer aqui que Deus só usa mulheres quando faltam homens. Não, absolutamente. Eu estou dizendo é que cada um Deus exerce, cada um Deus chama para exercer o seu papel. Baraque para estar à frente da guerra. Baraque para guerrear as guerras do Senhor. Algo que Deus não chamou Débora para exercer. Amém? E a mulher assume uma posição de destaque. Mesmo na tradição, na cultura judaica, a mulher assume essa posição de destaque porque o povo estava sofrendo ante a ausência da posição masculina. Coisas que acontecem nos nossos dias. E aqui eu chamo a atenção não para a questão de haver aí uma briga de sexo, não para a questão de haver aí uma vamos dizer assim, uma busca por um lugar ao sol, uma busca por uma projeção, mas porque, na verdade, o que Deus leva em consideração aí é que cada um deve assumir aquilo que o Senhor reservou como propósito de vida, ao constituir o homem, ao constituir a mulher, ao dar estruturas emocionais, estruturas físicas, estruturas psicológicas ao homem e à mulher, cada um exercendo a sua função e dentro daquilo que Deus estabeleceu para que a sociedade pudesse funcionar organizadamente. Amém? E aqui eu queria dizer, reforçando, nós temos 8 minutos e 17, eu tenho apenas 13 minutos para finalizar. E aqui eu queria chamar a atenção para que ficasse bem definido o papel da mulher nessa sociedade, não na sociedade só daquela época, porque Deus não muda a forma de organizar, a forma de dar significado à vida, a forma de dar significado aos relacionamentos humanos. Os homens têm várias invenções, os homens mudam seus comportamentos ao longo da história, mas o propósito de Deus permanece eternamente. Deus não mudou naquela época para a época de hoje. O que Deus tem em mente para o homem e para a mulher continua válido tanto para aquela época como para os nossos dias. E aqui eu quero realçar a posição da mulher, que é de fato uma posição que coloca a mulher no lugar que Deus quer. E aí vem o propósito da nossa reflexão, né? Quando se diz lugar de mulher, onde ela quiser estar, nós dizemos, à luz da palavra de Deus, que lugar de mulher é onde Deus quiser. Amém? É onde a palavra de Deus estabelece como vontade, como parâmetro para que a mulher de fato exerça a sua vocação, exerça o seu papel na sociedade e de forma maravilhosa. E onde nós vamos encontrar isso? Rapidamente aqui para nós finalizarmos essa reflexão. Nós iremos encontrar isso lá no capítulo 31, versículos 10. Os irmãos já sabem disso, versículos 10 em diante do livro de Provérbios. Provérbios capítulo 31. Provérbios 31, versos 10 em diante. Leia na sua Bíblia, aqui está retratada a condição da mulher virtuosa. Veja, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. E aqui nós chamamos a atenção. A mulher tem o seu valor. A mulher tem o seu protagonismo. A mulher tem sua relevância, sua importância.
Quem quer colocar uma mulher numa posição de degradação, uma posição de menor importância, não atenta para as Escrituras. O sábio diz exatamente isso. O seu valor da mulher virtuosa, da mulher que é colocada como parâmetro para cada mulher cristã. Mulher cristã é de que o seu valor muito excede o de finas joias. Certamente a mulher tem seu grande valor. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. E aqui está algo que nos chama a atenção. Não existe briga de sexos, não existe agora conflito de gêneros, não existe aqui espaço para que haja um certo antagonismo como nós vemos na sociedade odierna. Na verdade, aqui está dito que o coração do seu marido confia nela. E é interessante isso, irmãos. Como é maravilhoso a gente poder dizer e reconhecer a importância da nossa esposa, da nossa filha, e saber que ela tem o seu valor e que ela inspira confiança e que ela é uma pessoa que merece toda a nossa confiança e a nossa consideração. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho, não se trará prejuízo. Continua o versículo 12 dizendo assim: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Não há espaço para que um queira o mal do outro. Na verdade, ela só lhe faz bem todo o dia da sua vida. O versículo 13 nos fala de uma qualidade dessa mulher. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. A gente pode entender nesse versículo aí a capacidade criativa da mulher. A mulher é uma artífice, ela tem capacidade de criar. E é maravilhoso isso, meus irmãos. Na verdade, até algumas centenas de anos atrás, alguns séculos atrás, a força do trabalho do braço, vamos dizer assim, era algo que tinha muita projeção. Né? Impérios foram construídos com a força do braço. Grandes impérios foram erguidos com a força da lança, com a força da espada. Muitas riquezas foram conquistadas a partir da força do braço e normalmente isso é atribuído ao homem. Mas com a Revolução Industrial isso mudou significativamente. E na verdade hoje o que nós vemos é uma certa relevância do conhecimento intelectual, né, da capacidade criativa e como nunca as mulheres podem demonstrar essa capacidade criativa. Né? Aquela que busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. A mulher, ela tem essa capacidade criativa. No versículo 14 diz assim: é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E quando a gente pensa sobre o significado da mulher como um navio mercante, a gente pode entender que a mulher é aquela que não vê limites, né, para atuar, no sentido de que ela não se limita, ela na procura da subsistência do lar e da família, ela resiste às intempéries. Não existe tempo ruim para ela. Onde estiver a necessidade de dar à sua família segurança, tranquilidade, subsistência, no sentido de apoio, no sentido de carinho, ela irá procurar. Para ela não existe intempéries, não existe mar revolto. Ela sempre estará com as velas, né, do seu barco erguidas para velejar e para buscar o bem-estar do seu lar. No versículo de número 15, né, diz assim: e ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Aqui a capacidade de administração. Diz mais no versículo 16: examina a propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Capacidade administrativa. Uma mulher pode ter e desempenhar muito bem e trazer felicidade para o lar e para a sociedade. No versículo de número 17 diz assim: cinge os lombos de força e fortalece os braços. Aqui até mesmo está implícito o cuidado corporal, o cuidado com a saúde. É aquela mulher que não se debilita, aquela mulher que não se entrega à preguiça, né? Se entrega agora àquela condição de que vive preguiçosa, né? Indolente, vive uma vida muito
sem atividade. É aquela mulher que está determinada, é aquela mulher que cuida bem da sua saúde, é aquela mulher que procura agora fortalecer os seus braços, está bem para defender a sua família, para trabalhar para a sua família, para guardar a sua família, para agora ajudar os seus filhos e seu esposo. No versículo de número 16 diz assim: ela percebe o que o seu ganho é bom e sua lâmpada não se apaga de noite. Lâmpada não está apagada, ela sempre está ali disposta a ajudar os filhos, disposta a ajudar o marido, disposta a ajudar a sociedade, disposta a ajudar aqueles que lhe procuram, mesmo no momento de noite, que é aquele momento em que as pessoas procuram abrigo, procuram agora socorro. No versículo 19 diz assim: estende as suas mãos ao fuso, mãos que pegam na rosca, quer dizer, mãos que trabalham incessantemente, abre mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. É aquela mulher que tem a filantropia no seu coração, é aquela mulher que se desdobra para alcançar o necessitado na sociedade, é aquela mulher que também se dedica à comunidade. E aí vai prosseguindo: no tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. É aquela mulher que busca a providência, aquela mulher que sempre está zelosa para cuidar bem do seu marido, da sua casa, daqueles que estão ao seu lado e até mesmo da sociedade. É aquela mulher que se preocupa, tem a chamada previdência. Ela não é indolente, ela pensa também no futuro, faz para si cobertas, em algumas tradições está dizendo: faz cobertas para sua cama, vestes de linho fino e de púrpura. Uma mulher que cuida da sua autoestima. E aí continuando: seu marido é estimado entre os juízes. E a gente fica pensando sobre isso e percebe que o seu marido é estimado em razão dela, porque ela faz com que o seu marido tenha projeção. E para finalizar, nós não temos tempo de ir adiante. Nos faz lembrar uma frase que foi dita por Abraham Lincoln, quando ele disse assim: ninguém é pobre quando se tem uma mãe dedicada a Deus. Meus amados irmãos, se nós formos pensar, os grandes homens que se destacaram na história humana, com certeza, muitos deles e a maioria deles sempre tiveram como marca de sua história a presença de uma mulher. Normalmente a presença de sua mãe. Normalmente a sua mãe que carimbou, que impingiu a ele os valores que os fizeram se projetar na sociedade. É por isso que a mulher tem a sua importância. A mulher tem a sua dignidade e nós não podemos fechar os olhos a esse papel que Deus dá à mulher. Não é um papel de menor importância. E, na verdade, quando nós falamos em submissão, nós podemos pensar que, na verdade, o que está se dizendo aí é que a mulher está sob uma missão. E essa missão foi o Senhor Deus que deu a ela. E quando essa missão ela é bem desenvolvida e ela é bem desempenhada, aí sim, essa mulher faz acontecer. Essa mulher não adquire um ponderamento que hoje o movimento feminista, as ativistas procuram, mas é uma mulher que, através das suas ações e suas atitudes, glorifica a Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Não posso ir mais adiante por conta do horário. Vamos orar e vamos agradecer a Deus por este momento em que nós estivemos aqui reunidos como Igreja do Senhor. Amém? Eu sei que o assunto ele é um pouco abrangente, não dá para a gente esmiuçar aqui de maneira detalhada. Mas, de certa forma, a gente procurou aqui discorrer um pouco sobre essa mulher, Débora, que soube usar bem e fazer bem a função e o papel que o Senhor entregou nas suas mãos para fazer e tirar uma nação de um opróbrio e trazer novamente a nação para servir ao Senhor. Amém?